Vandic, a gente traçando um paralelo até interessante, a gente comentou exatamente isso sobre o Banco Central brasileiro, que começou a cortar, acelerou um pouco o ritmo, viu a inflação voltar, subiu o juro novamente, né? Teve que fazer essa movimentação. Os Estados Unidos tem que olhar para o Brasil para entender como é que está esse cenário aí, porque também o Powell falou do fiscal deles lá, né? Então, tudo que parece que está no nosso radar, inflação de alimentos, fiscal, inflação voltando e tudo mais, eles estão sofrendo lá agora com um delayzinho. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos precisam olhar para 1980 a 1981. A história nos ensina. Foi quando a gente teve aquele processo que para os americanos parecia uma hiperinflação, derivado dos choques de petróleo, tá certo? O segundo choque de 79. O que acabou acontecendo? Os juros tiveram que ser elevados a taxas altíssimas com a entrada do Paul Volcker, porque houve um repique, esse repique inflacionário em 82, realmente causou um desastre nos mercados e levou inclusive o Brasil a declarar moratória na dívida externa. Então, quando a gente olha, inclusive, para teoria de livro em economia monetária, a gente sabe que para elevar a taxa de juro, a gente eleva surpreendendo o mercado, senão ele precifica. E uma vez precificado, aquilo está escrito na mente do mercado em ouro, não pode ser apagado. E se algo muda, existe o famoso mau humor do mercado. Então, o guidance, quando a gente tem incertezas com relação à inflação, estamos preocupados com a inflação, está dada a mensagem. Na hora que você sobe, a meu ver, a minha preferência é sempre uma primeira paulada, surpreende o mercado, traz a inflação em linha com a meta, porque não existe nada pior para uma economia do que a inflação. Agora, foi feito exatamente o oposto. Aumentamos a conta-gota e quando o mercado apertou, porque falou demais, o que aconteceu? Cortou meio ponto. Quer dizer, ao cortar meio ponto, já começa a embutir uma série de premissas, o mercado começa a fazer o e se, e esse e se leva a esse tipo de coisa. Os dados são muito concretos. A atividade, a economia americana está a todo vapor. E não está a todo vapor por razões muito diferentes do Brasil. Obviamente que tem um grande ganho de produtividade, enorme. Ninguém pode falar que não existe isso e que isso não faz parte do motor de popa. No entanto, como no Brasil, existe um enorme impulso fiscal que começou na era Biden, né, com o Inflation Reduction Act. Cerca de 6 trilhões de dólares foram gastos em uma série de atividades desde a transição de governo Trump para o Biden durante os 4 anos. Quer dizer, 6 trilhões de dólares são 3 Brasis, senhoras e senhores. Então, esse impacto é verdadeiro. Se a gente olhar a oferta monetária, eu tenho um gráfico de oferta monetária dos Estados Unidos, nunca na história dos Estados Unidos a oferta monetária M1, M2 esteve tão elevado, nem na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a minha perspectiva é que, para a gente conseguir enxugar isso, nós vamos ter muitos anos, estou falando de décadas de inflação. Obviamente não vamos falar de inflação de 10, de 9, de 8, mas vamos falar de inflação entre 3 e 4. Vai ser muito difícil trazer para a meta, o que vai requerer taxas de juros mais altas por um bom período de tempo.